Olá, sou a professora Silvia Franco e nesse vídeo falarei sobre função exponencial. A função exponencial ocorre quando a variável independente está no expoente. Então, a função pode ser escrita da seguinte forma: y é igual a elevado a x, onde a é maior do que zero e diferente de 1. O a é a base, o x é a variável independente e o y a variável dependente. O domínio da função exponencial são os números reais, e a imagem são os números reais positivos não nulos. Mas o que são números reais? Os números reais formam o conjunto numérico mais utilizado. Ele é conhecido pela letra R. O conjunto dos números reais engloba 4 conjuntos de números: os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. O conjunto dos números racionais é formado pelo conjunto dos números naturais e pelo conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros inclui os números naturais. Os números reais podem ser representados de diversas formas, como, por exemplo, inteiros positivos e negativos, frações, decimais, notação científica, raízes, entre outros. Mas por que a base tem que ser diferente de 1? Essa restrição é necessária porque 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Assim, no lugar de ter uma função exponencial, teríamos uma função constante. A base também não pode ser negativa porque, para alguns expoentes, a função não estaria definida. Isso ocorre porque no conjunto dos números reais não existe raiz de número negativo. Portanto, não existe imagem para a função desse valor. A base também não pode ser igual a zero, pois teríamos uma função constante igual a zero. Levando em consideração o comportamento da função, a função exponencial pode ser crescente ou decrescente. Para saber se a função é crescente ou decrescente, basta olhar o valor da base. Se a base é maior que 1, a função é crescente. Para constatar que a função é crescente, atribua valores para x e encontre a sua imagem. Nesse exemplo, onde y é igual a 2 elevado a x, quanto maior o valor de x, maior o valor de y. O crescimento é diferenciado. Quanto maior o valor de a, maior o crescimento de y a cada aumento de x, fazendo com que a função alcance valores maiores mais rapidamente. Se a base for maior do que zero e menor do que 1, a função é decrescente. Observe que, quanto maior o valor de x, menor o valor de y. O decréscimo da função exponencial é diferenciado para diferentes valores de a. Quanto menor é o valor da base, maior é o decréscimo de y a cada aumento de x, fazendo com que a função alcance valores mais próximos de zero mais rapidamente. Vale ressaltar que o expoente pode ser positivo ou negativo. A função possui algumas propriedades resultantes da potência, além de características que podem ajudar na realização dos cálculos. A primeira propriedade informa que se x for igual a zero, então y é igual a 1. Essa propriedade não passa de uma consequência das propriedades da potência, visto que a base de todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. A segunda propriedade informa que se a base for superior a 1, a função exponencial será uma função crescente. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. A terceira propriedade informa que se a base for maior do que zero e menor do que 1, a função exponencial será uma função decrescente. Quanto maior o valor de x, menor o valor de y. A quarta propriedade informa que o gráfico da função exponencial sempre estará localizado acima do eixo x, ou seja, o y sempre será positivo, porque a base deve ser superior a zero. E a última propriedade informa que quando você tiver a igualdade de duas bases iguais, pode-se igualar os expoentes. Até o momento, analisamos a função exponencial considerando que o coeficiente b era igual a 1. Entretanto, o coeficiente b pode assumir valores positivos ou negativos, com exceção do zero. O coeficiente b é o ponto onde a curva corta o eixo y. Informamos nas propriedades que a função exponencial estaria sempre acima do eixo x, ou seja, estaria sempre no primeiro e no segundo quadrantes do plano cartesiano.
Entretanto, quando b for negativo, a função exponencial pode estar no terceiro e no quarto quadrantes do plano cartesiano. Em outras palavras, o y pode ser negativo. Observe também que a função está decrescente, apesar da base ser superior a 1. Portanto, tenha cuidado quando analisar a função exponencial. A função exponencial é utilizada na representação de situações em que a taxa de variação é grande. Por exemplo, rendimentos a juros compostos, no decaimento radioativo de substâncias químicas, no desenvolvimento de bactérias e no crescimento populacional. Mas como se obter uma função exponencial a partir de dois pares de pontos? Vamos fazer um exemplo para você entender como fazer. A refinaria ExxonMobil Exploration começou a extrair petróleo em 2017 no Brasil. Temos informação da quantidade de barris extraídos nos anos de 2020 e 2024. Supondo que a extração de petróleo varie de acordo com uma função exponencial, elabore a função que fornece a quantidade de barris extraídos em função do ano. O primeiro passo é elaborar um contador para os anos. Você não pode utilizar o ano direto na fórmula. O ano em que a empresa iniciou a extração no Brasil foi em 2017. Portanto, esse é o ano 0. O ano de 2020 é o ano 3. E o ano de 2024 é o ano 7. Utilizando a função exponencial, temos que x é igual ao tempo em anos e y representa a quantidade extraída de barris de petróleo. Com essas informações, você elabora um sistema de duas equações e duas incógnitas, utilizando a fórmula da função exponencial. A seguir, relacione o valor atual ao valor anterior. Simplifique os dois dados da função. Para achar o valor da base, utilize a raiz quarta nos dois lados da função. A é igual a 1,015, o que significa dizer que a função é crescente. Isso já era esperado, porque a quantidade de barris extraídos em 2024 é maior que a quantidade de barris extraídos em 2020. Substituindo o valor de A, qual seja 1,015 na função do ano de 2020, nós temos que B é igual a 2.600.001 barris. Em outras palavras, no ano em que a empresa começou a extrair petróleo no Brasil, qual seja 2017, a empresa extraiu 2.600.001 barris. Esse é o valor inicial da função exponencial. Portanto, essa é a função que fornece a quantidade de barris extraídos por ano. Isso significa dizer que a empresa aumenta, em média, 1,5% a quantidade de barris extraídos por ano. Agora vamos utilizar a função para projetar. Vamos calcular em que ano a empresa conseguirá extrair 3.017.400 barris de petróleo. O primeiro passo é substituir o y por 3.017.400. Em seguida, simplificamos. Para retirar o x do expoente, utilizamos a propriedade do logaritmo. Calculamos os logaritmos e simplificamos. O valor de x é aproximadamente 10. Utilizando o contador, concluímos que em 2027 a empresa conseguirá extrair 3.017.400 barris. Isso se a empresa mantiver a taxa de crescimento de extração de 1,5% ao ano. Agora é com você. No próximo slide tem um exercício para você verificar se aprendeu. Pause o vídeo, resolva o exercício e a seguir verifique se acertou olhando as respostas nos próximos slides. Você acertou? Parabéns! Se você errou algo, verifique por que errou. Se necessário, assista novamente o vídeo. Esse vídeo ensinou a você sobre a função exponencial. Até mais!